É muito difícil falar sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, porque não é da gente, mas está ao alcance para a gente poder usar. Porque a palavra fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para um fim proveitoso, para sermos testemunhas de Deus. Eu queria falar um pouco sobre a vivência que eu tenho vivido esses 30 e poucos anos. Não dá para contar tudo para vocês, mas alguns pontos assim, o que é esse poder de Deus, né? E eu coloquei assim, o que temos visto e o que temos ouvido. E aquilo que a gente tem conseguido viver algumas coisas, sabe? Deus não pode e não manifesta esse poder em gente muito forte. Porque tinha um homem, um comandante do exército da Síria, ele tinha vencido todas as batalhas, mas de repente ele estava leproso. E ele precisava conselho, né? O Espírito Santo é um espírito de conselho, é um espírito de ensino, é um espírito de obediência, faz tudo parte, né? Mas eu coloquei aqui algumas coisas assim, só para introduzir a fala. Que eu tenho vivido isso há alguns anos com minha esposa, com muitos irmãos, né? E tem dado resultados, né? Eu queria ler, entende? Hebreus capítulo 11. As pessoas, porque eu creio que uma geração como nós, é muito difícil viver pela fé. Porque a gente recebe muitas vozes, a gente recebe muito conhecimento, e o conhecimento é muito bom. Mas o conhecimento, sem estar debaixo dessa autoridade do Espírito de Deus, ele se perde. E tem muita gente doente com isso, né? Nós somos uma geração que precisamos muita cura da alma. Tem muita gente ferida, nós conhecemos muito e não conseguimos viver. Porque só pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, né? E Hebreus fala, né, sobre esse viver pela fé. Como é que foi que realmente esse povo conseguiu viver? E nós somos esse povo, né? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. O bom testemunho não é meu testemunho, é o testemunho da vida de Deus em nós. Do poder do Espírito Santo que opera maravilhas. Se eu hoje estou aqui, subi aqui em cima, nesse negócio aqui, eu nasci num berço de ouro, sabe? A nossa cozinha era ao chão batido. Por que berço de ouro? O ouro ele é extraído da pedra, né? E do barro, né? E a gente é como pó. Entende? Então, Hebreus, que eu li, 11, 2, o versículo 6, queria ler também. E fala assim, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a gente perde isso. Como Wagner disse, a fé é um dom de Deus. Não é minha fé. É um dom de Deus. Eu posso usar esse dom, porque está ao alcance de todos que receberam o Espírito de Deus. Para usar esse dom, né? Então, sem fé, ele disse, é impossível agradar a Deus. Porque, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então é um galardão de Deus para nós usar poder de Deus. E Ele está ao alcance da gente. Eu sei que quando Deus apareceu na minha vida, eu não chiei não.
mas eu desmontei. Para mim não cair, muitas vezes fiquei deitado muitos meses, anos no chão, na sala, para chorar o que eu estava ouvindo. Eu quero essa loucura mais do que nunca, e essa loucura é o poder de Deus em nós. Nós não conseguimos fabricar isso, né? Mas a gente tem que querer buscar fazer, e a gente não consegue fazer isso, né? Então eu fiquei muitos dias e meses e anos, porque a gente era bons luteranos há 33 anos para trás. Então a gente, no meio da semana, a gente só tinha costume só dar pregação no domingo, né? Então ninguém procurava ninguém, então a gente ficava em casa, sozinho, esperando. Porque primeiro Deus tirou tudo que eu tinha mais de 20 pessoas para trabalhar e de repente não tinha mais ninguém. Eu fiquei sozinho, com minha esposa, com minha filhinha, para orar, para saber o que Deus queria. E Deus então começou a nos conduzir até a primeira condição aprender a se sujeitar. Porque o Wagner falou uma coisa muito preciosa aqui. Esse espírito, ele é um espírito de sujeição. Ele se submete. O espírito se submete ao profeta, né? Entende? Então, Hebreus ainda, versículo 14, diz: porque os que falam deste modo, manifesto estar procurando uma pátria. Nós não estamos procurando a nossa pátria aqui, nós temos uma pátria celestial. Então, falar do Senhor, viver o Senhor, andar com o Senhor, conseguir se desligar desta coisa aqui, porque a maior parte da cruz é assim, porque a fonte é de lá. Se a gente consegue buscar essa fonte, ela vai jorrar, e ela jorra em cada um. É uma fonte real. Mais Hebreus ainda, versículo 34, 35. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Lembra essa palavra? Eu fui formado como homem forte, sabe, homem que enfrentava qualquer autoridade, qualquer coisa, mas de repente eu não conseguia falar. E quando eu voltei para casa, eu não conseguia falar com minha família. Eu tremia como uma vara verde. Eu levei algumas horas para poder conversar com a Herta. E aí Deus começou a estabelecer os fundamentos da família. E ainda estamos sendo edificados sobre esse fundamento que é Jesus. E a primeira coisa que quando eu orei porque se eu digo que eu obedeço a Deus e não obedeço a alguém aqui, tem alguma coisa errada. Entende? Tem alguma coisa que está fora. Porque não funciona eu dizer que eu obedeço a Deus e eu não me sujeito a ninguém aqui na terra. E eu pedi para o Senhor, disse, nós já tínhamos decidido que não íamos mais sujeitar homens. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Mas de repente o Senhor mostrou. E falou o nome da pessoa. E eu não andava com essa pessoa. Quero vir naquele tempo, sabe? E ele estava até na Bahia, naquela terra santa, né? Salvador, né? Que é 2 vezes Salvador, né? Hoje, né? Os irmãos que conhecem, né? E aí eu falei com o Vinci isso, né? E Deus fez uma aliança com a gente, sabe? Ele é um Deus das alianças, sabe? Então, o que acontece quando conseguimos caminhar pela fé? Nós temos muita gente ferida hoje na igreja. Nós somos um povo da alma ferida. E muitos que não conseguem realizar, ouvir mais o Senhor. Porque tem muitas feridas, porque passamos a conhecer muito e não conseguimos viver isso. Porque esse viver depende de uma ação do Espírito Santo, de poder
e da manifestação da palavra dele. Então, mas eu quero dizer que o tempo é chegado. Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando conosco. Olha, ainda o versículo 35 diz assim, Hebreus 11. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. Então, essa ressurreição do poder de Deus, quando a gente consegue isso, consegue deixar Ele fazer na gente, é algo muito gostoso. Eu queria viver isso 24 horas direto. Andar pela fé, viver isso pela fé, não pelo esse conhecimento só, mas também faz o conhecimento, mas o conhecimento debaixo dessa direção do Espírito de Deus. Porque o que rege hoje aqui na terra, através da palavra, é o Espírito Santo. Que determina as coisas, que dá direções, é o Espírito Santo. E se nós não conseguimos ouvir a voz dele, nós ficamos perdidos. É algo muito gostoso. Então, isso a gente tem ouvido da parte de Deus. A voz do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Eu as chamo pelo nome de João 10. Ele sabe, ele não chama cada um pelo nome, né? E aí nós nos deixar conduzir é outro processo. Porque a gente não consegue entrar nessa esfera do Senhor, senão a cruz não operar em nós a morte. Porque se não houver morte, não tem como viver a vida de ressurreição. E Deus deu isso para nós, né? Aí diz que o que a palavra ela é verdadeira. Ela não é mentira. Ela é prática para andar na palavra de Deus. E isso a gente tem que começar a experimentar. Quero ler mais um texto. Você pode anotar Lucas 24. Não? Lucas 24. Aqui tem uma história muito linda da caminhada dos discípulos também, mas aqui 24, 45 diz: então lhes abriu o entendimento. O conhecimento, se ele não é banhado pelo Espírito de Deus para que a palavra caia no entendimento, ela passa somente no conhecimento. E com o conhecimento há muita briga na terra. Porque os homens conhecem muito mais do que eu. Eu não sei nada praticamente em relação a homens que são preparados. O conhecimento não está errado. Mas se o Espírito não trazer isso para dentro do entendimento de Deus, pelo Espírito Santo não funciona. Olha, é uma coisa muito simples, mas muito gostosa. Viver essa gostosura de Deus, sabe? Ele não fez a gente para morrer, Ele fez a gente para viver, sabe? Tem muita gente que fica preocupada e também às vezes fica preocupada, mas a preocupação não ajuda nada. Não ajuda nada. A direção de Deus, eu comecei assim pensar, eu sei que não é meu pensamento, aprender a atirar no alvo. Quando a gente aprende a atirar no alvo, você vai ter outros resultados. Por exemplo, acho que eu vou concluir isso aqui. Tirar nos alvos, eu saio assim andando, falando com Deus. Isso aqui estava tudo estragado. Mas falando com o Senhor, andando de manhã, de madrugada, disse: olha, meu fígado está tudo estragado, meu baço está ruim, está tudo perfurado, xistosa me comeu. Eu não sei quem sabe o que é xistosa, né? Um verme que perfura os órgãos e não tem ou cadeira de roda ou morto. Vai morrer. E aquilo que o Vinícius falou ontem, eu lembrei.
Tudo que Deus disse que Ele fez que é bom. Eu falando com o Senhor, você não disse que é bom? Mas e que está estragado, como é que é isso agora? Eu não tenho peças de plástico que veio do Paraguai. Eu recebi órgãos que você disse que é bom. Então eu estou crendo que é bom. E eu quero me apossar do que é bom. Porque eu já sei que é ruim, porque eu já sou ruim. Mas você é bom, por isso que tem solução. Mas é gostoso andar assim. Vamos continuar aqui na palavra. Eu li 45, 46, que disse... Ele diz, assim está escrito. Está escrito o quê? Aleluia. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, a ressuscitar. Esse é o modelo de discípulos de filhos. Isso a gente não consegue fazer, isso é uma ação de Deus. É o poder de Deus dentro de nós que faz essa transformação, leva a gente. Esse morrer é um morrer gostoso, não é um morrer ruim. Entende? Perder a vida para ganhar. Para conseguir viver essa ressurreição, essa vida ressurreta. Sabe? Deus me fez ser o homem mais maluco da terra, vamos dizer. Porque eu lia e eu disse, mas como é que é isso? Está escrito. Está escrito isso, está escrito aquilo. Eu quero isso para a minha vida. Eu creio que uma meditação, Vince falou um pouco sobre a meditação. É algo muito, 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 muito precioso. Porque nos tira fora do foco daqui dessa terra. Se você dirige, você consegue andar e começa a meditar, conversar com Ele, ouvir a Ele e receber dele as direções, porque senão a gente fica perdido. Então, Ele padeceu, mas Ele ressuscitou. Aí agora é a nossa esperança, e que em seu nome aleluia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois o que de novo as testemunhas destas coisas. Ele nos chamou para nós, somos esses testemunhos de Deus nessa geração pervertida. Deus me fazia chorar e disse, já falou, nós precisamos orar pelo nosso governo, amado, pela nossa nação. Há um poder de Deus sobre a vida da igreja. Deus pode mudar tudo isso, e muda. E mais o que? Aqui tem mais uma coisa muito importante, no versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu fiz muitos anos isso. Isso me deixou muito, muito frustrado. Muito, muito, muito machucado, porque o ego da gente fica machucado quando não está debaixo da autoridade dele, sabe? Nós temos o conhecimento, mas não transpassou a gente. O fogo não queimou, passou. O fogo de Deus precisa transpassar a gente para curar a gente, né? Então, recebereis poder ao descer sobre vós, é o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Nós precisamos desse poder para, com o conhecimento da palavra, com os conselhos que recebemos, conferir. O Espírito Santo confere o que é que o Senhor quer, o que é o que o Senhor não quer. Porque nós não somos feitos para ser fantoches. Nós somos feitos filhos. E os filhos podem dizer para os pais o que elas estão precisando. Os pais vão dar. Entende? E imagina nosso Pai Celeste, não é verdade? Então, eu tenho experimentado isso nessa caminhada de 32, vai fazer 33 anos no dia 22, 23 de julho deste ano.
E eu estou com muita saudade desse Jesus. Eu estava ontem pela manhã, caminhando. Eu estava cantando um cântico. Eu gosto muito de cantar cântico assim, mas do meu modo, sabe? Eu não sei música, não, do meu modo. Quão grande é meu Deus. Aleluia. Quando muitas vezes eu penso que agora parece que vou morrer. Mas não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor, diz a palavra. Entende? Já passei vários processos. Eu vou contar mais um pouco para vocês. Porque esse poder de Deus faz na vida da gente, não é eu que faço. Quando eu nasci um berço de ouro. Aos 4 anos, uma víbora me pegou nessa perna direita. E lá naquele tempo não tínhamos farmácia, não sabíamos o que era um melhoral. Você não tem ideia. Não sabíamos que era um melhoral. E eu não morri. Minha perna ficou toda roxa. Onde é que o veneno parou? Foi curada com saliva. De uma pessoa que não conhecia Deus e eu também não. Deus já estava, desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Não porque nós estamos aqui agora. Isso está em Efésios 1:4. Eu fui curado. Muitas vezes eu escapei de morrer no rio. Atravessava rio brincando com os meninos, não sabendo nadar. Não me pergunta como é que é isso não. Mas atravessar o rio e muitas vezes eu corri o risco de morrer, de afogado. Deus sempre deu vitória, né? Mas eu quero falar agora mais coisas mais recentes. 2009 começou um processo de aneurisma da minha veia aorta, né? Que vocês já conhecem e acompanharam a maior parte. 2011 apareceu o câncer na próstata. Foi assim, uma loucura. Quando eu pude ver o Senhor. O Senhor entrou no nosso meio. Ele não disse, o que você fez? Por que você é ruim assim? Ele começou a brincar comigo, com ela. Com que nós estávamos em festa. Ele não chama a gente de amigo. Ele é nosso conselheiro. Ele ajuda a gente, sabe? Eu tomou, foi embora. Merecia ou não merecia nada. Você já conhece. Mas para lembrar, para registrar, 2015, eu fui falar para a Resta, olha, nós já fomos para o Egito, não, para Jerusalém, com Vinci Sami, a equipe, e nós vamos para o Egito. Ela disse, com você não vai viajar mais não. Eu falei, mulher, o que é isso que você está falando? Eu não vou viajar sozinho, não. Eu quero vocês juntos. É muito melhor 2 do que 1. Não vou viajar sem você. Ela disse, por que você não vai querer viajar comigo? Ela disse, olha, você vai estoporar a vesícula. Você tem uma hernia. E se estrangular, o que eu vou fazer com você no outro país? Eu disse, olha, eu decidi não operar. Mas se essa é a única condição é que você só vai comigo se eu operar, que eu já tinha falado para muitos médicos que eu não ia operar. Aí ela disse, eu disse, se eu operar, você vai comigo? Então ela disse, aí eu vou. Eu falei, então vamos para o médico, porque eu quero você junto. Quando foi na hora da marca da cirurgia, que os exames tudo fez. Como é que você explica isso? Está tudo no papel. Escrito lá, um médico botou e mandou para o outro médico cirurgião. Quando chegou lá, ele disse, você não tem só mais uma hérnia não, você tem 2, está todos os 2 lados abertos. Falei, doutor, tem jeito a operar isso de vez? Tem. Mas eu não vim mais por causa dessa hérnia não. Falei, eu vim mais porque eu quero viajar com minha esposa por causa da vesícula. E a hérnia eu tenho uma cinta que me ajuda, e ela me protege e eu consigo viajar assim mesmo. Aí ele disse, vesícula, não vou te operar não. Eu falei, mas o que é isso, doutor? Ele disse, não vou te operar não. Por que então? Ele disse, é porque você não tem nada. Como é que explica isso? Então, essas são algumas manifestações do poder de Deus. Olha, 2016.
Eu estava caminhando numa manhã, essa meditação. Eu cheguei no tempo que um corredor lá em casa e eu ficava escorado assim para subir, que eu não conseguia mais andar direito, porque a perna doía muito. Eu pensava que era coluna. Mas eu estava chegando numa caminhada de manhã, conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor, você me fez duas pernas, você falou que é bom, e eu não quero ficar aleijado, eu não quero que tire essa perna. E eu não sabia que a ponta de safena já tinha fechado. E é quando fecha a ponta de safena, quem é médico sabe que é cirurgia rápido para tirar a perna, porque é trombose. E nada disso aconteceu comigo. Eu escapei mais uma vez. 2017, outubro de 2017, eu fui para o Rio Grande do Norte para estar com os irmãos lá, Ilmas Alertas, Josimar, Robson, Rubenita, uma equipe. Quando no meio do caminho, Josimar passou mal, foi comprar remédio, deu muita diarreia, passou muito mal. E não conseguiu chegar lá, porque quando chegou lá, mal precisou ir para o pronto-socorro. Aí, quando foi para o pronto-socorro, à noite nós tínhamos uma reunião para compartilhar, eu fui para lá para compartilhar. Quando eu fui perguntar, Rubenita, onde é que está o Robson? Ele disse, dá uma corridinha aí, então precisou ir procurar um lugar, né? Aí eu falei, só sobrou o velhinho, né? Entende? Mas pensando só assim, né? Que chegamos meia-noite, por ali para casa, fomos dormir 3 horas, eu não aguentava ficar em pé. Aí só virou pura água. E quando isso acontecia comigo, eu precisava soro e eu precisava um pronto-socorro rápido. Porque de repente começava a vomitar e passar muito, muito mal. E eu comecei a entrar em grandes guerras, porque ele só pode falar com gente fraca, porque gente forte não precisa de Deus. Entende? Eu comecei a contestar com o Senhor, para que você manda a gente nesse lugar, para ser testemunho nesse lugar, se eu vou no pronto-socorro? Pronto-socorro todo mundo pode ir. Você manda a gente para cá falar sobre cura, sobre milagres, sobre um Deus poderoso, como é que é isso agora? Eu não estou aguentando em pé. E eu andava no escuro, e eu não parava, porque era angustiante, sabe? Eu ia para a sala, eu ia para o banheiro, tudo no escuro. Eu suando num quarto, lá na casa do Mercim, né, que ele está aqui. Eu passava mal, eu não conseguia ficar de pé, mas aí ela percebeu, e ela disse, senta aí na cama. Eu não conseguia sentar e ficar quieto. Né? Senta, calma. Aí eu falei, você pode orar por mim? Aí veio aquela palavra, que 2 aqui na terra ligar, vai ser ligado no céu. Vai ter uma resposta. E aí ela orou, e depois eu consegui orar também. Isso era 3 horas e pouco da manhã. 5 horas eu estava dormindo completamente curado. É impressionante, quando a gente se acostuma com as coisas aqui, nós resolvemos, desculpa, médicos. Eu gosto muito de médico, porque através dos médicos eu sei onde é que estão os sintomas, sabe? Entende? Mas na realidade, onde está a enfermidade, vamos dizer, né? Então, aí, eu gosto muito de andar com o médico e buscar conselho com o médico. O Gobi sabe quantas vezes a gente já foi nos hospitais e às vezes eu precisei dar parada no Gobi, assim, né? Falando, Gobi, Porque a gente gosta muito de falar de doenças e não falamos nada desse poder, grande poder que tem esse nome, Jesus, amém? Eu disse, Gobi, é porque ele, não, eu não estou ignorando o Gobi como médico, sabe? Porque ele podia pegar a plancheta e olhar e ler para mim o que tinha aquelas pessoas. Aí ele disse, está praticamente morto. A gente não tem mais. Eu me lembro de uma mulher que a sogra do Wilfredo não fechou mais.
ela operou ponte safena e o Gobi lembra disso. O Gobi tinha visto na época, já tem quase 20 anos, aquela mulher está viva ainda, ela foi dada como morta e o Senhor curou aquela mulher. Ela fez cirurgia ano passado de conserto da cirurgia, sabe? Então esse é poder de Deus, esse é poder prática do Senhor, né? Mas vamos ter mais alguma coisa que vem acontecendo. 2018, nós estamos agora, eu poderia falar outras situações, mas 2018 agora. Agora em mês passado, agora já estamos, acho que hoje em abril, não, né? Não, estamos em março hoje ainda, né? Março. Aí, foi em fevereiro, eu fiz um doble. Quem sabe o que é doble? Eu quis levar para aquele encontro apostólico, para o Glaucio dar uma olhada para mim, porque o médico disse, olha, olhou o doble, eu fiz um implante na veia aorta, há 5 anos atrás, quando eu estava ali, lembra da palavra profética que veio aqui para minha casa que eu ia morrer, né? Entendi, eu estava exatamente assim, mas Deus, através da oração, olha aqui, me chamou todo o grupo que estava lá e orou, e eu escapei. Entende? Então, mas agora 2018, né? Eu fiz esse doble. Quando o doble estava fazendo, a gente já tem algumas experiências com os médicos, né? E só ficava parado com aquele aparelho num lugar, na ultrassom. E só digitava aquele troço, né? Aquele troço que eu não sei mexer bem, né? Aí ficava, demorou muito tempo. Quando acabou, ele disse, olha, você tem que levar isso para um médico de veia, que é o Dr. Federico, um profissional nessa área, e mostrar para ele. Quando ele olhou, ele disse, olha, a Herta testemunha disso, e eu tenho todos esses exames lá em casa. Aí ele disse, olha, não sei o que aconteceu. Você fez um implante, ficou faltando 2 centímetros para chegar nos rins. Ou a prótese foi pequena, você, vamos dizer, foi grande, não deu o tamanho suficiente. Ou deu um novo aneurisma porque deu vazamento, deu sangue naquele lugar. E deu novos sinais de bolsas. Mas fica calma, ele é muito querido, parece que é um irmão, sabe, esse médico, né? Ele abraça, beija a gente como se fosse um irmão, sabe, mas não é. Entende? Ele não crê em milagres, né? Eu já falei com ele sobre milagres, né? Daí ele disse, fica tranquilo, fica calmo, a gente vai resolver esse caso seu. Vai para casa e eu vou pedir uma tomografia. Na tomografia eu vou te dizer o que você vai fazer. Aí fiz a tomografia. No mesmo dia que ele pediu, eu já fui liberado pela Unimed. Primeiro, que é raro você pegar um exame que custa mais de 3 mil, quase 4 mil reais, para liberar imediato. No mesmo dia foi liberado. E no outro dia eu consegui marcar para fazer esse exame. Fiz o exame, entreguei para a secretária dele para ele olhar rápido, porque eu tinha que fazer esteira. Eu estava fazendo os exames anuais, né? Então tinha que fazer esteira, né? Aí a Herta falou para mim assim, olha, eu fosse você, não fazia esteira, porque esteira vai trazer pressão na veia. Se realmente houve um problema no implante ali, ou na veia, né? Então você não devia fazer. Tá bom, não vou fazer. Esperei. Aí quando ele olhou, ele ficou bastante confuso, porque disse que não saiu bem. O exame não ficou bom. Que ele precisava conversar com o médico que fez a gravação do CD, de um discozinho, né? Que eles fazem, né? Os médicos sabem, né? Aí ele entrou em contato com o médico para me dar uma... antes, ele não tinha entrado ainda, ele me deu uma resposta. Mas eu vou fazer esteira ou não vou? Ele me deixou em cima do muro. Ele disse assim, que isso era uma decisão minha, né? Aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? Aí depois marcou para mim ir lá para conversar com ele. Quando chegamos lá, ele não sabia explicar o que tinha acontecido, sabe? Aquela mancha de sangue, aqueles problemas que apareceram sumiram.
Esse tem pouco mais, vai fazer um mês que isso aconteceu, ou tem um mês que isso aconteceu. Aí você vê que esse Deus, será que esse Deus não está conosco dia após dia, como Ele prometeu? Eu estou convosco todos os dias. Mas quantos dias que a gente anda como não tivesse? Essa é a nossa luta, nossa dificuldade. Pelo mundo que vivemos, nós somos induzidos a trabalhar muito, porque o povo de Deus trabalhava forçado. Hoje o povo de Deus está trabalhando forçado. Esse furo que deu no governo, no nosso país, está levando todo mundo trabalhando forçado. Então, para não ter tempo de orar, para não ter tempo de conversar, para não ter tempo de cultivar com o Senhor. O filho, ele precisa cultivar seu pai, sentar no colo, andar com seu pai, ouvir seu pai, né? E nós somos filhos para desfrutar isso com o Senhor. E aí, o último que aconteceu semana passada. Você sabe, eu choro por causa da bondade de Deus, que é tão grande conosco. A fidelidade de Deus é algo tão maravilhoso, que nós não cultivamos esse relacionamento com Ele, sabe? Por causa da situação que vivemos, ou nossa alma está ferida. Deus estava me falando que tem muitos que estão aqui, pastoreiam, mas que estão como Naamã, que são homens chamados poderosos em Deus, e não faz nada. Não consegue fazer nada, porque está leproso na alma. Não consegue um retornamento pelo Senhor. E os ministérios, né? Eu estou muito grato que hoje a igreja tem uma equipe apostólica junto com o Vince, né? Deus está nos dando retornamento, né? Que fala em Efésios capítulo 4, para cooperar, para restaurar nós, porque eu sendo curado, você está sendo curado, nós somos corpo. Nós não somos? Nós somos corpo, né? Então, a última que aconteceu foi lá em São Paulo, semana passada. Esse é aquele bichinho de Jacó, mas teimoso, muito teimoso. Quando é para mim ir, deu a palavra vai, eu vou, não tem como. Só Deus pode parar. Não tem jeito, né? Aí eu vou. Porque eu sei que Deus quer isso, né? E quando eu sei que Deus quer, eu não vou. Eu já entrei em avião, vomitando. Eu já entrei em avião, tendo diarreia direto. Eu procurava conselho, disse que eu devo ir ou não devo. Se você, eu ia. Falei, então é para mim, então eu vou. Eu não sei como é que eu vou chegar lá, mas eu vou. Eu vou, porque Deus quer a gente assim, que a gente diz, então, eu vou, eu estou disponível. Qualquer dia. A preocupação não ajuda, não. Entende? Tem muita gente se preocupa comigo hoje. A família, muitas vezes, já quis pedir o índice, né, para não me levar mais para São Paulo, vamos dizer, né? Porque várias vezes que eu já fui para São Paulo, eu passei crises, situações. Mas as crises são para testemunho dele, não é para morte. Nós precisamos entender se nós passamos para demonstrar que nós somos iguais fracos, mas nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus corajoso, um Deus que levanta. O cair é do homem, mas o levantar de Deus. Entende? Aí eu fui para São Paulo. Foi um erro de data. O Vince estava certo e a equipe apostólica de lá errou na data e começou um dia antes a reunião, né? E Vince tinha comprado a passagem minha para quarta-feira. Aí de noite a gente conversou ainda muito e eu ia embarcar de ônibus. Eu tentei nós tentamos tudo para mim e não consegui ir de segunda para terça, para estar lá terça-feira. Né? E de terça para quarta, amados, se eu contar para vocês, não acreditam. Parece que meu intestino, a guerra, nós estamos dentro de uma guerra grande, violenta. Mas nós temos um general que é o vencedor, Jesus Cristo. E como vamos ver, quando nós passamos por essas batalhas e poder contar, Ele nos deu vitória. Aí, eu sabia que eu não podia contar para a Herta, né? E nem para a filha que estava lá, o genro, lá em casa, né? De madrugada eu fui para o aeroporto, isso aqui parou, o intestino parou.
Eu fui esse mesmo, embarquei esse mesmo. E fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu passei o dia todo com essa equipe lá. Um irmão, eu fiquei maravilhado com esse chamado Roberto, né? Não sei se vocês conhecem. Esse homem me serviu. Eu creio que há muita dádiva de Deus nos servir. Me pegou no aeroporto, me levou lá, 1h30 de viagem. E choramos juntos, né? Ele disse, tem prazer em levar você lá. Que coisa mais linda, né? É ver um coração rendido totalmente ao Senhor. E não é porque não tem nada que fazer, não. Tem muito o que fazer, sabe? Não é por isso não, sabe? Mas aí de noite eu falei, Vince, o grupo, alguns queriam comer uma pizza. E disse, eu não posso. E com vocês, eu queria muito estar junto, mas eu não posso. Eu vou dormir, eu vou descansar. Eu fui dormir para descansar. Quando deu 11 horas, eu tinha cochilado um pouco, porque eu já tinha uma noite sem dormir. A noite de segunda para terça, não, de terça para quarta eu não dormi. Aí eu subi para dormir no hotel. E quando cochilei um pouquinho, quando eu acordei, eu não conseguia ficar em pé. Mas não era xixi não, sabe? Eu não conseguia ficar em pé. E eu não conseguia telefonar. Me deu uma febre. É febre do capeta mesmo, sabe? Entende? Uma febre violenta. Eu não conseguia ficar, estava embrulhado numa coberta e tremia igual uma vara verde, e não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar deitado. Eu tentava com o celular para abrir o celular, fazer aquele risco assim para abrir o celular. Eu não acertava, parecia aquele bêbado, sabe? Que tocava na campainha, queria acertar e não acertava. Né? E aí o policial viu, foi lá ajudar, ele disse... O que está precisando? Ele mostrou que era para tocar a campainha. O camarada tocou a campainha. Quando tocou a campainha, aí o policial disse, e agora? E ele disse, agora, ó. Eu estava assim, amados, eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar deitado. Mas é umas coisas esquisitas, sabe? Eu ficava assim, ó. Todo o meu corpo ficava assim, né? Mas aí eu quero contar uma outra coisa mais preciosa do que isso. Aí a minha filha conseguiu. Eu abri o celular, eu vi o nome da minha filha e eu toquei, consegui, errando várias vezes como um bêbado, sabe? Mas eu consegui acertar aquilo ali. Aí ela não entendeu muito bem, porque eu não conseguia falar direito. Mas ela conseguiu o recado. Liga para o Vince urgente que eu estou muito mal. Aí, não demorou, foi um relâmpago praticamente, eles vieram. Aí aconteceu algo muito impressionante. A equipe, o Vince começou a orar, porque, querendo o poder da oração, foi orar comigo, e quando ele terminou a oração, acabou a tremedeira. Amados, eu fui curado de imediato. Eu fui para o hospital, fiquei até 4 horas da manhã lá para procurar o que tinha acontecido. Não achar nada no sangue, não tinha pressão fora, não tinha absolutamente nada. Aí disseram assim, quem sabe foi dengue, você tem que repetir esse exame, né? Que nada é dengue, amados. Eu vim para casa e não tinha nada. É o perturbador, amados. Ora pelos esses homens que fazem esse trabalho, que estão viajando como Vince viaja, e vocês viajem, a igreja precisa clamar, porque há uma oposição espiritual contrária. E quando a igreja ora, Deus move, Deus ouve. Então, para concluir isso aqui, Romanos capítulo 2, versículo 19... A geração nossa está esperando essa manifestação dos filhos de Deus. E somos nós, amados. Então se coloca você só vai ter vitória quando você está na linha, no alvo. Você está fora, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. O que quer dizer? Que estamos no reto ordenamento.
Às vezes a gente não entende, né? Mas quando a gente se coloca na obediência, esse é o Espírito que opera em todos. E olha, como eu falei, eu fiz ferramenta flutuar, Deus me fez lá no sítio, caiu uma ferramenta no rio, e eu toquei com uma vara, o rio estava cheio, e estava chovendo muito, né? E eu estava deitado em cima do galho, em cima do rio, e consegui tocar, e, amados, é impressionante. Eu vi com os meus olhos, subir reto para cima, para fora d'água. Aí quando eu fui botar a mão, caiu mais uma vez. E eu falei, meu Senhor, e eu estava chorando. Eu disse, aquele camarada também não fez o machado flutuar? Não é o mesmo Deus? Ele gosta muito que nós desafiamos Deus. Diz, não é que você disse que é bom, então é bom. Não é que você fez eu bom, então eu quero esses órgãos bons. Eu venho orando assim, pela minha própria vida. E eu tenho prazer em orar pelas pessoas. Porque eu creio que uma das coisas que a igreja perdeu, hoje, você raramente recebe um telefone de urgência como o Vince recebeu. Rápido, vem para cá que... Eu não estou pensando em médico não, eu estou pensando em oração, amado. Eu não estou pensando em remédio não, se é que tem que tomar, vai tomar. Mas eu estou pensando no poder de Deus. Nós temos que reconhecer esse Deus todo-poderoso, que é infinitamente mais, né? Então, você não vai morrer, a gente não vai morrer fora do tempo não, porque nós somos filhos, amados. Nós somos a geração de filhos do Senhor. E eu estou muito grato a Deus, sabe? Para poder repartir isso que Deus, do testemunho de Deus na minha vida, na nossa vida. E olha, uma mulher faz muita falta, sabe? A mulher, quando a mulher conhece realmente Deus, ela não vai concordar com as meninices do homem. Nós homens temos muita criancice. Nós temos ainda muitas atitudes de criança, que não é atitude de homem. Às vezes tem 50 anos, 60 anos, e tem atitudes de criança. E a mulher que tem discernimento, parece que é bobo essa mulher não é bobo nada, né? Entende? A mulher que tem discernimento de espírito, ela disse, isso não é comigo. A murmuração, por exemplo, reclamar. Tem muitas coisas assim, em casa, depois das reuniões, chega em casa, reclama de uma coisa de outra. A mulher disse, não é comigo não. Você tem alguma coisa para conversar, vai lá conversar com quem que você se submete, sabe? É a melhor coisa que tem, sabe? Porque a obediência, sabe? Eu sou um homem terrível assim, quando eu entendo, para me segurar é difícil. Somente o Senhor, porque eu vou porque eu sei que é para ir, eu vou. E eu não sei como é que eu vou chegar. Eu saio a pé, eu saio a cavalo, eu saio de carro, mas quando eu sei que é para ir, eu vou. Mas Deus me fez assim, sabe? Resistência. Nós temos que ser perseverantes no reino de Deus. Sair chorando, mas ouvindo a voz do seu Senhor, do meu Senhor, porque Ele é fiel, amados. Nosso Deus é fiel. Então, é algo muito, muito gostoso. Eu não sei. Nós dois estávamos conversando lá em casa, eu e ela. A gente tinha muito medo para subir um lugar igual esse aqui, esse palanquezinho. A gente subir no chamado altar, onde é que o pastor subia, né? Aquilo ali a gente não subia. A gente, pastor, aí nós dois estávamos conversando, eu mais ela, lá em casa, você quer falar? Sabe, para às vezes gente, porque nós somos feitos à imagem de Deus, né? Nós somos feitos à imagem de Deus. Essa semana mesmo, nós estávamos conversando, né? Aí eu falei assim, pois é, Gilberto, volta a pensar quem você era quando nós casamos. Nem foto ele não queria tirar com o casal de pastores. Eu queria, né? E ele não quis. Ele era
tão espantado, tão arisco. De tudo ele corria. Nada que se referia a respeito de Deus, porque a gente só tinha uma religião, nada mais. Então era de 14 em 14 dias que ia para a igreja, mas ele sempre fora, ficava na porta, por lado de fora. Aí nós estávamos relembrando esse tempo. Lembra como você era. Lembra que Deus tem feito tudo na nossa vida. Como é tremendo, porque somos 2 caipiras até hoje, né? Mas o que Deus tem feito na vida desse homem, eu sou testemunho. Eu sei como ele era. E ele também sabe como eu era, né? Porque eu não era tão santinha, tão boazinha, talvez, ou tão quietinha, né? Eu tinha meus defeitos também, né? Então, eu glorifico muito, muito a Deus. É muita coisa, irmãos. É muita coisa que nosso Deus tem feito. E eu louvo muito a Deus, aonde que hoje nós estamos. Aonde que Deus tem nos colocado. Porque merecer, nós não merecemos isso. Mas Ele fez de 2 bobinhos, que nós somos os 2 mais bobos que tem na igreja, na liderança, creio eu, né? Mas Ele tem usado esses bobinhos por onde que eles passam. Ele tem usado, Ele tem feito. E Ele tem dado tanta coragem para esse homem que hoje nada assusta ele. Aonde quer para ir, ele vai. Então eu glorifico muito a Deus por isso. Amém, irmãos? Aleluia. Estamos namorando, estamos pensando em casar, sabe? Nós estamos pensando em casar quando completar 60 anos de casado. Entende? A gente já está pedindo para o Pai para, se Ele deixar a gente vivo até lá, ou Jesus não voltar, quando chegarmos 60 anos de casamento, vou fazer 59 agora, este ano, aí eu vou casar com essa menina de novo, sabe? Por quê? Para deixar o testemunho de Deus, que Ele é bom, que Ele cuida da gente. Ixi, a gente podia orar, você podia vir aqui. Quero assim honrar essa vida, este homem, né? Porque se não fosse Deus e eu encontrasse esse homem nenhum não tinha poder para dominar a minha vida, sabe? Só o poder do Espírito Santo. Quando Deus mostrou que esse era o homem que eu tinha que andar junto com ele, eu falei, mas Deus, esse camarada bebe vinho, a gente já tinha deixado. A gente tinha deixado de beber vinho. E beija na gente assim, que mela a gente toda, né? Entende? Mas aí o Senhor confirmou. E ele estava na Bahia, isso tem 30 e tantos anos. Então vocês vejam que esse Deus é bom. Glória a Deus. Então Deus também usa para curar, né? Teve outra irmã que me disse assim, não, estou curada dos rins, uma situação séria. E ontem à noite ela disse que Deus me curou, usou a oração. E essa madrugada Deus nos usou também. E o Gilberto ficou curado. E é um testemunho tremendo, né? Um testemunho de Gilberto, da Reta. Louvado seja o Senhor. Nós queremos orar assim, irmos direto à oração. E o Wagner compartilhou sobre dons. E agora essa situação tão prática, tão viva, tão poderosa, né? Esse testemunho tão tremendo de Deus. Então nós queremos orar, porque Deus pode fazer algumas coisas. O que Deus colocou no meu coração sobre essa oração, primeiro quero orar por situações queremos orar por situações de enfermidade. Alguns irmãos sabem que um companheiro nosso do presbitério, Wilfredo, né? Ele teve um AVC hemorrágico, ele não está aqui conosco. E está passando batalhas e nós queremos interceder por ele, né? Ele está se recuperando, não sabemos ainda que tipo de sequela ou gravidade ainda mas vamos pedir a Deus um milagre na recuperação dele.
e de outras situações de enfermidades. Enquanto eu coloco alguns motivos, e vocês podem também trazer outros, e a gente quer assim que a glória de Deus encha esse lugar, e de uma forma forte, rápida, né? E se lembrarmos de outras situações de enfermidade, então eu entendo que nós podíamos fazer alguns grupos, né, para a gente orar junto aqui, de repente por 3, 5 minutinhos e colocar essas cargas diante de Deus. A outra situação também que Deus colocou no nosso coração é sobre orarmos pela igreja. Amém. É muito importante orar pela igreja. A gente entende que Deus está trazendo um ordenamento. Vários irmãos estão colocando isso, né? Que riqueza, porque alguns irmãos clamaram por isso. Nós estamos trabalhando para que essas coisas aconteçam, trazer direção, trazer ordenamento, aferir situações, conferir questões na igreja que precisamos sermos corrigidos. Então, eu pensei aqui em algumas cargas. Uma delas é o evangelismo, né? Tem gente que clama, Senhor, tem que haver multiplicação. Irmãos, tanta riqueza só para dentro, não, tem que ir para fora. A gente tem que conseguir um milagre sobre isso, né? Uma outra área, os dons do Espírito Santo. A igreja, ela crê nessas coisas. Crê que Deus tem que nos usar, que o milagre é importante na igreja, a profecia, a revelação, a visão, as línguas estranhas, a interpretação de língua, todos os dons espirituais, e nós temos aprendido também sobre isso, dons ministeriais. Outra coisa, esse podia ser um outro grupo assim, não sei a que grupo você pode se unir, mas outra situação na igreja é o quebrantamento também, né? A gente quer lidar com irmãos quebrantados, assim. Que coisa gostosa é a gente compartilhar cheio de Deus e a gente ouvir cheio de Deus. Amém? Quebrantamento na igreja, humilhação na igreja. Nós não queremos lidar com dureza de coração, com essa situação de apatia, situações de alguns irmãos que passam situações e não conseguem perceber o seu momento espiritual.